Pois é, meus amigos. E quem diria? Hoje é dia 30 de julho de 2026. Penúltimo dia do mês e penúltimo dia também do primeiro mês do segundo semestre de 2026. Eu sempre gosto de falar, né? O ano passado já é uma coisa distante, já tá, né? Já não temos um acesso na nossa memória tão próximo, né? Mas ainda está muito vivo, né? Mas a tendência é ir caindo no esquecimento. Bom, não é sobre isso, né? Só para marcar que dia estamos gravando isso daqui, né? 30 de julho de 2026, aproximadamente 10 horas e 4 minutos. O tempo limpo, sem nuvens, como vocês podem observar, né? Vocês, no caso, se mais de uma pessoa vê, né? Porque às vezes eu acredito que só eu mesmo vejo, então, mas vai que duas pessoas assistiram e ouviram essa mensagem. Então, vocês. Um dia bonito, mas não está um dia muito quente. A gente está no inverno, mais precisamente no 40º dia do inverno de 2026. Lembrando, a gente está em um terço do inverno. Um terço do inverno já foi, temos aí 2 terços. A tendência é ficando cada vez mais quente, já que depois vem a primavera, por fim o verão, que é o auge, né, do inferno na terra aqui em Aracaju. Notícias do canal. Os shorts voltaram a ter relevância, a serem entregues. Esses últimos 10 dias do mês de julho foram dias muito bons de visualizações. Voltamos a ter patamares semelhantes aos do período áureo, né? Entre abril de 2024 e março desse ano. Aliás, em fevereiro, porque em março foram 6 dias. Eu estou publicando shorts aleatórios com calma, vendo, né, o comportamento do algoritmo, e não estou com muitas expectativas, mas já conseguimos recuperar a quantidade de inscritos. Antes estava caindo, né? Agora já está com 2.000, nesse dia 2.153, e a gente espera continuar crescendo, né? Agora, acredito agora, como teve esse período de 4 meses aí, né, de trevas, né? Então não vamos chegar em 3.000 inscritos até o final do ano, mas temos esperança de pelo menos crescer para mais de 2.000, pelo menos uns 2.500. Já vou me dar por satisfeito. Bom, a gente tá indo, eu tô indo lá no Gonzaga Supermercados, ali no Ponto Novo. Não vou fazer filmagens internas nesse episódio, né, nossa série Passeios Livres. Possivelmente vou fazer shorts, vamos ver o que vai dar. Bom, a vida é sempre muito instável, muito, né? Todo mundo, tem gente que tem uma vida mais tranquila, até vir uma doença grave, um acidente, um assalto, uma coisa terrível. Ou normalmente algumas pessoas têm uma vida mais agitada naturalmente. No meu caso é isso, né? É sempre uma calmaria, né, que antecede uma tormenta, né? Pequenas tormentas, sempre em turbulência. Minha vida não é uma vida tão monótona como você pode imaginar. Esse canal parece esse canal monótono, uma vida monótona, mas a minha vida não é assim. Bom, eu achei interessante, eu vi uma postagem no Instagram, aleatória, de um advogado criminalista. Eu sou da área jurídica, né? Logo eu consumo esse material, esse tipo de material também. E foi no caso de um cliente dele, né? Uma pessoa, resumindo a história, ele tinha uma sobrinha, sempre tratou normal, sempre foi um tio muito afetuoso. Essa sobrinha gostava muito dele, e uma vez, né, a sobrinha foi apresentar um namorado novo, ele convidou todo mundo para um jantar e tudo mais, e logo depois o jantar transcorreu normalmente. Quando foi à noite, a polícia bateu na casa dele, ele foi preso,
acusado de estupro de vulnerável. Em resumo, a prisão foi em flagrante, né? Foi relaxada, depois ele foi absolvido por insuficiência de provas, mas isso levantou um debate, assim, um questionamento em mim. Eu tenho sobrinha mulher, sobrinha e afilhada, no meu caso, né? Tenho sobrinha também. Convivo não numa relação íntima, mas por circunstâncias, com mulheres jovens, com as quais eu não tenho um relacionamento afetivo, mas são pessoas circunstancialmente próximas. Então, acredito que eu estou numa situação muito comum como qualquer outra pessoa, né, por aí. E a gente tem que, eu acho que despertou um alerta muito grande para uma coisa. Eu até compartilhei com um amigo meu, também da área jurídica e tal. E é interessante pensar o seguinte: você que é homem, e hoje a gente sabe, né, que o avanço dessa legislação de combate à violência doméstica, várias formas de violência, né, contra grupos historicamente oprimidos, tem gerado certas distorções que eu acredito que em algum momento da história vão ser corrigidas, mas, né, a defesa da integridade desses grupos permitiu que alguns princípios constitucionais, alguns princípios fundamentais fossem relativizados, e dentre eles o contraditório, a defesa e a presunção de inocência. Então, em crimes sexuais, crimes que envolvem crimes de pedofilia em geral, né, esses princípios constitucionais básicos, eles são relativizados. Então a presunção de inocência, né, ela é mitigada. Então, falando em termos mais simples agora, você tem uma sobrinha, você tem, não importa, né, alguém que não for sua filha, ou até mesmo a sua filha, se você for pai de menina, tenha cuidado, muito cuidado, porque para uma pessoa estranha, né, para uma pessoa mal intencionada, né, fazer a cabeça dessa criança ou induzir ela a achar que qualquer ato normal que você fale aqui, eu me dirijo a pessoas normais, a homens que não são pedófilos, que não são agressores de mulheres, que não são misóginos, né, homens normais, homens comuns, honestos, de boa fé. Para você cair numa cilada, né, é algo muito rápido. Então, você tem sobrinha, tudo, você tem um contato de abraço, de tudo. Isso, existem limites. Então, tenha cuidado, né? Não fique sozinho com criança que não seja seu filho, sua filha, porque esse você tem o dever de guarda, legal, né? É uma presunção que, mesmo nesse caso, se inverte. Ninguém presume que um pai é um pedófilo, um estuprador. Então, criança que seja sua sobrinha, sua filhada, você sozinho não esteja desacompanhado de outro adulto. Sua esposa, ou namorado, enfim. Ou preferencialmente dos pais, sabe? Tenha muito cuidado. Tenha cuidado na forma como você interage, né? A forma carinhosa, porque é quase como uma filha, então vem aqui, senta no colo do papai. Não, nada disso, sabe? Você pode até ter essa intimidade, mas para alguém mal interpretar, como no caso, nesse caso, exemplo anedótico que eu vi, foi um namorado que era ciumento, tinha histórico inclusive de ciúme possessivo. Foi ele que induziu na menina, na sobrinha de 16 anos, do cara lá, que os olhares dele induziam a uma possível importunação sexual e outros atos que ela foi relembrando poderiam ser estupro de vulnerável quando ela era criança. Entendeu? Como até mesmo falsas memórias podem ser criadas para lhe prejudicar. E até você provar que é inocente, é a palavra da vítima induzida a erro por alguém mal intencionado contra a sua, que infelizmente vai ser tido como presumidamente agressor. O mesmo acontece em relações domésticas. Empregada doméstica, se tiver, tenha cuidado, sabe? Evite intimidade extrema, sabe?
muita intimidade, muita proximidade, brincadeiras, evite, né? Seja o mais formal, seja o mais cordial, porém mantenha um distanciamento mínimo em todas essas situações. Criança que não for seu filho, você pode abraçar, se a criança for, dar um abraço, ok. Botar no colo, não recomendo, não é bom, sabe? Não é seu filho, você pode até pegar, mas com cuidado, sob a supervisão dos pais, demonstrando. E outra, você beija rosto de criança, né? Não tem certos cuidados que não se faz. Ah, mas eu beijo meu filho. O meu filho é um bebê, né, de 8 meses. Eu faço isso com meu filho, porque eu não tenho maldade, né? Não existe. É um filho e um pai. Mas criança que não for seu filho, não faça. E outras situações, né? Uma pessoa familiar, cunhada, etc., mantenha distanciamento, não fique sozinho, evite ficar sozinho, sabe? Sem supervisão, sem testemunha, né? Em ambiente que não tem câmera, por exemplo, que é algo que pode favorecer, você nunca sabe. Existem pessoas, a gente pensa que não acontece, que pode não acontecer com a gente, mas pode acontecer. Você nunca sabe o intento de uma pessoa psicopata, do que ela pode inventar, simplesmente inventar. E se você não tiver prova disso daí, se você não tiver uma conduta que por si só já blinde você, né, desses problemas, essa conduta que você tem, né, que fica nessa zona obscura, cinzenta, intimidade extrema, isso pode ser mal interpretado como assédio, como importunação sexual, como estupro, né? Lembre que o estupro tem várias formas, não depende de conjunção formal, de conjunção carnal apenas, né? Não exige propriamente atos sexuais explícitos, né? Existem muitos gestos sexuais que podem sim configurar aí crime de estupro, crime de importunação sexual e vários outros crimes contra, né, a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, e que podem colocar você numa cela como um estuprador, como um abusador, né? Isso sem falar nas várias medidas protetivas falsas que existem, sim, né? Então, mesmo muitas vezes você mantendo uma conduta libada, uma conduta correta, você também pode cair numa dessas. São os reflexos da modernidade, infelizmente, mas fica um alerta, mantenha sempre o máximo de cautela possível, em tudo, com criança, com mulher, com pessoas vulneráveis, nas suas situações. Veja o que você fala. É uma ditadura? Sim, pode ser, mas tenha cuidado, porque na hora que você se lasca, ninguém vai querer saber se é injusto, se a lei é injusta, se a lei é cruel, se a lei persegue isso e aquilo. Ninguém vai querer saber. Vão botar a pecha de estuprador, de abusador, de pedófilo, de monstro, e acabou. E muitas vezes, a gente tem casos na imprensa, né, de pessoas que foram acusadas, por exemplo, de assédio sexual, artistas famosos, e que mesmo ele provando a inocência, não tendo sido condenado criminalmente, não adianta, fica a versão da vítima, ou da suposta vítima, e a palavra dele não vale nada, muitas vezes nem provas, né? A gente vive em um período em que a narrativa vale mais do que qualquer coisa. Então é isso, fica aqui a nossa reflexão, a gente se vê em uma outra oportunidade. Até a próxima carona.